Aê, Neymar. Os caras, até eu que não gosto de futebol, falei, caralho, Neymar, Brasil, pá. Ai, que absurdo. Agora a Pequena Sereia é asiática. A Pequena Sereia não existe. Toda vez que um herói resolve tentar tirar a máscara e mostrar que tem humanidade por trás, ele é cancelado. Ou crucificado. Ou crucificado. Jorge, se o Lula é seu herói, o Bolsonaro é seu inimigo... Acho que é melhor a gente conversar sobre isso. Você não concorda com o que eu tô falando? Não. Peguei pesado com você, né? Começou... Mas pelo menos o Bolsonaro é seu herói? Não, de jeito nenhum. Nenhum dos dois é seu herói. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois é referência pra mim em absolutamente nada, assim. Primeiro porque eu não conheço a vida pessoal de nenhum dos dois. Então eu não poderia falar que eles são referência pra mim do ponto de vista da vida pessoal. Do pouco que eu sei deles, não é. Agora, do ponto de vista de... Seria referência do ponto de vista político. Também não vi grande representatividade de nenhum dos dois. Ah, isso aqui, de fato, eles mudaram o país. Bolsonaro mudou o país, Lula mudou o país. Honestamente, acho que não. Não consegui ver eles como referência política. Não consegui ver eles como referência de caráter pessoal. Não consegui ver eles na referência de profissional. Nem de religiosidade, espiritualidade, sei lá, esporte, né? Mas apesar do histórico de atleta. É, o histórico... Não vejo ele como referência nisso também. Então, assim, não me sobra nada pra... A voz é muito boa. Dos dois. A voz é muito boa. Dos dois. Cara, você sabe que talvez isso tenha um pouco, assim, do ponto de vista de capacidade de retórica, ambos têm algumas técnicas interessantes. E até a admiráveis. primeira é a voz, porque eu tenho uma teoria que você só ganha grandes competições políticas no Brasil se tiver uma voz peculiar. Sem dúvida. Porque, porra, o último debate que eles tiveram não dava pra entender nada do que tava acontecendo. Exatamente. E sabe que o negócio da voz, ele entra nessa questão do marketing, né? Porque ela é embalagem. Né? A voz que você coloca, É a roupinha da alma. Roupinha da alma foi profundo. Roupinha da alma, pra quem que você, né? Sei que não tem uma voz, assim, sensual. Hoje a gente tá sem o nosso terceiro mosqueteiro aqui que tem uma voz que fala, olhando nos olhos, assim. João Mena, um beijo pra você. Ele olha direto pra câmera e... Ele faz uma magia, assim. Enfim, a roupinha da alma faz uma diferença danada, assim, do ponto de vista de marketing. Não, assim, é uma das artes na retórica, né? O próprio Aristóteles, ele falava sobre a capacidade de entonar, a capacidade de modular a voz, a força com que você consegue expor ela, e tudo isso está relacionado com a capacidade retórica da pessoa. E nisso, talvez, os dois sejam, assim... São bons. São bons oradores, isso é exato, isso é inegável. Agora, honestamente falando, tirando essas duas coisas, o que eu não poderia considerá-los heróis por isso, nenhum dos dois, acho pouco provável que eu... Aliás, acho que não tem nenhum político que eu, caçando na memória aqui agora, que eu posso falar assim que poderia ser considerado um herói, um cara que realmente fez a diferença, assim. Porque tem uma dimensão, né? Quando a gente fala sobre o herói, é como se, para eu reconhecer o heroísmo em alguém, uma figura heróica em alguém, é como se eu tivesse que... dar check em todas as áreas da vida, como se eu tivesse que comprar o pacote inteiro. O herói é aquele ser total que nada dele escapa, porque se escapar, ele deixa de ser um referencial para você, né? Independente da área que você está olhando. Inclusive, quando você pega as narrativas arquetípicas, né? Por que a jornada do herói ela tem um peso tão grande, né, no imaginário? Porque é como se fosse a representação da vida heróica que você não tem. Dos desafios, dos aliados, dos inimigos, dos obstáculos, e você conseguir algo e trazer de volta para o seu povo, né? Com um perigo de morte. Então a gente vê pelo herói com aquilo que a gente não tem, a vida heróica, a gente olha no herói a vida heróica que a gente não tem e a gente projeta em outra pessoa aquilo ali. Sim. Acho que por isso que é tão forte a procura das pessoas, porque apesar da gente não ter, né? Eu também não tenho nenhum político como herói, como referência, nem nada, alguém que eu dê check em todas as caixinhas, não é o que mostra o próprio debate político. As pessoas, elas de fato encaram essas duas figuras que a gente está falando, só um exemplo, né? Mas poderia ser qualquer outra figura, como referenciais. Sim. Né? Como pessoas que eu não posso nem criticar, porque eu faço parte de um aceite daquele modo de vida e de visão de mundo. Vai virando quase uma seita. Vai virando quase uma seita. Você sabe que tem você falou um negócio interessante aí sobre o herói, é aquele que ele tem que ter a completude, ou seja,
ele precisa ser de fato admirado constantemente, né? E tem uma frase do Batman do Nolan, do Cavaleiro das Trevas, que eu gosto, assim, a trilogia é maravilhosa. E o segundo filme, que é aquele filme com Coringa, do Heath Ledger e tal, não sei o quê. Nesse filme, ele tem uma frase que o Dent, o Harvey Dent, que é o Duas Caras, né? Ele fala que ou se... como é que é? Ele fala alguma coisa no sentido assim... Ou se morre herói, ou se vive o suficiente pra deixar de ser, né? Pra virar um vilão, né? Pra virar um vilão no final. E que é exatamente o que acaba acontecendo com o Batman no final, né? Ele acaba sendo considerado o vilão porque ele tem que assumir a culpa, etc. Porque senão toda a estrutura que eles tinham criado ia ruir. E nesse sentido, eu vejo o herói nessa posição, sabe? O herói é aquele que ele precisa estar disposto, inclusive, a abrir mão da própria imagem de herói. É essa plena convicção de si mesmo. Então, é difícil a gente falar em heroísmo sem a gente conhecer verdadeiramente quem é a pessoa. É porque o herói, ele tem a disponibilidade de ser vulnerável. Sim. Porque ele enfrenta. Mas do ponto de vista dele, do ponto de vista de quem segue, eu não quero que você vire um vilão. É isso. Eu quero que você seja indefectível. É isso. Eu quero que você seja perfeito. É isso. E nesse sentido, o vilão de um herói é sempre um herói pra alguém. Perfeito. É por isso que tem um vídeo que tá... Como é que era o nome do ex da... Pra quem não sabe, vocês estão chegando hoje nos conversadores. Eu sou o Dr. Jorge Rodrigues, eu sou médico, especialista em saúde mental, terapeuta de casais e péssimo em fofocas. Eu não sei o nome das pessoas, dos personagens, a fofoca toda. Eu sei tudo pelas metades, eu troco os nomes, eu toco as histórias. Então, assim, segurem-se na cadeira que vocês vão entender o que eu tô falando. Como que é o nome do ex da Gisele Bündchen? Leonardo DiCaprio. DiCaprio? Acho que ele deve ter. Mas esse não é o da Rose que afundou? Não, o que ela separou, o ex-marido. Como que chama? Ele é péssimo também. Vocês estão vendo que não tá muito melhor. Ele não é o da Rose que afundou. Não é o DiCaprio? É da Kate Winslet, mas ele era casado com a menina no filme. Ah, tá. Não na vida real. Não. Então... Esse aí você tá falando de um jogador de... Isso. Como é que é o nome dele? Tom Brady. Tom Brady, pronto. O Tom Brady, ele tá mas no meio de uma entrevista... Mas acho que ela pegou o DiCaprio Obrigado, Tom Brady. Ele tá no meio de uma entrevista, tá respondendo perguntas e tudo mais, e aí no meio dessa entrevista, um menininho para ele e fala assim, eu tenho uma pergunta. Ele, fala. E o menino fala assim... você é o herói pra tantas pessoas, né? Tanta gente te admira, até fala que é herói pro próprio menininho que tá lá. E ele falou assim, quem que é o seu herói? E a resposta dele eu achei formidável. Porque inclusive, ele embarga a voz, né? Ele se emociona na hora e ele fala assim, meu pai. Eu acho que esse herói, ele faz sentido. Porque o pai dele é esse cara que, pra fora, ele muito provavelmente ele vai ser anti-herói pra algumas pessoas. Uhum. Mas para ele, especificamente, ele é capaz de ser um herói na totalidade. Porque ele vai conhecer de verdade o pai por dentro, sabe? Uhum. E eu acho que a figura verdadeira do herói, o verdadeiro herói, é aquele que a gente é capaz de conhecê-lo de dentro, né? Olhando no filme do Batman lá, talvez ele tenha sido um herói de verdade só pro Gordon lá, que era o comissário, que sabia a verdade da história. Eu tô falando... Que sabe das idiosincrasias, dos conflitos internos. É isso. Ele entende o negócio por trás, a história que tá por detrás de tudo aquilo. Tô falando isso por quê? Porque eu acho que a grande crise das pessoas... tá exatamente em descobrir que elas não conhecem seus heróis. Elas não sabem quem eles são de verdade, né? Porque é onde, de repente, a máscara cai e o cara faz um negócio que a pessoa nunca esperava que ela fosse fazer. Ela fala, eu não acredito, meu herói. O que, na verdade, só escracha na cara da pessoa uma obviedade. Você não conhecia aquela pessoa. Você não fazia ideia de quem que é. Porque o Ayrton Senna é meu herói. Eu escutei isso muito, né? Já escutei isso de várias pessoas boas, inteligentes, pessoas bacanas. Falam, o Ayrton Senna é meu herói. Cara, por que ele é seu herói? Porque ele é, não sei o quê, o jeito dele de tratar a corrida, tá? E o resto da vida dele, sabe? Ele era herói mesmo? Sabe? Quem o conhecia de dentro o olhava como herói? Porque é estranho, as pessoas que conviviam com ele não davam essa imagem de herói pra ele. Então, assim, por quê? Porque ele era babaca, mas tá tolerado ser um babaca pra algumas posições, é porque era o trabalho dele. Vai, me explica melhor, o que é esse ser herói? Sabe? Então, nesse sentido, o que eu percebo é que as pessoas, por não conhecerem as pessoas profundamente, os seus heróis profundamente, elas acabam tentando modular um personagem que não existe. E aí é onde elas se frustram. As pessoas fazem isso muito hoje com o Instagram, com o cara da internet. Falei hoje sobre isso, num story. Uma moça me perguntou falando assim, Jorge,
meu marido, ele fala assim que eu não acolho as coisas que ele faz, mas às vezes meu marido é meio idiota, meio crianção, não sei o quê. Eu falei pra ela, minha cara, desculpa, mas assim, todo homem é. Desculpa, se você conhece um que não tem alguma coisa de quinta série, me apresenta. Provavelmente ele é um chato. Muito provavelmente. Porque aí é que tá. Se você enxerga o recorte no Instagram e você não sabe quem é a pessoa de verdade, você vai querer modular não só a sua vida, mas obrigar as pessoas que estão ao seu redor a se modularem também essa vida irreal. Uhum. A vida do Ayrton Senna, a vida da Beyoncé, a vida do Tom Brady, a vida assim... E aí as máscaras vão caindo, as pessoas vão se perdendo. É porque a gente esquece que a vida não é ficção, né? Porque existe uma coisa que o herói da narrativa, ele tem duas coisas, né? Ele tem um propósito muito claro, um objetivo muito claro, e uma série de... um revestimento moral... Uhum. Que ele vai ser testado ali, né, de diversas formas, mas ele vai se manter no caminho. E sempre em alguma narrativa, ele vai ser testado, né, ou moralmente ou fisicamente, ele meio que vacila, só que ele volta ao lugar. Uhum. Só que sempre com uma embalagem de narrativa, né, é que nem eu falei em outro episódio, eu tô vendo a paisagem, não o terreno. Quando a gente vai pra vida real, a gente tá tão acostumado com essas narrativas que a gente esquece que a gente apesar de muitas pessoas terem um objetivo, que nem um pai de família, ele tem ali o propósito de cuidar, criar daquela família, né? Sim. Que nem o Tom Brady falou que o pai dele era o herói. Uhum. E você vê que ele vai tendo algumas dificuldades, alguns obstáculos, alguns conflitos. Só que você é muito próximo, então você conhece de fato aquela pessoa e você sabe que o conjunto da obra é maior do que um deslize ou outro. Quando eu coloco a minha projeção, que o herói de fora é quem me representa, qualquer idiosincrasia que tenha, qualquer deslize que tenha, qualquer vacilo moral ou alguma coisa que não reflete um eco da identidade que aquela pessoa estava procurando, ela já taca a pedra. Sim. Então ao mesmo tempo que é muito fácil a pessoa escolher de uma maneira superficial que é um herói, ela descarta com a mesma facilidade que ela escolhe dessa maneira superficial. Concordo. Né? Esquecendo, na verdade, que o propósito a longo prazo, uma visão, né, de um herói, de um líder, ela deveria ser maior do que as tentações ou um deslize ou outro que ela possa cometer. Porque, afinal, somos humanos e não... Talvez, inclusive, faça mais sentido a gente ter certos heróis que já não podem mais modificar a própria biografia. E aí a gente consegue enxergar... É muito mais fácil ter um herói morto, né, cara? É muito mais fácil ter um herói morto. Não. Isso, entendeu? Por que faz mais sentido, eu acho, que o herói morto? Porque o herói morto é aquele cara que ele já não pode mais, assim, falhar. E ele vira ficção, é todo editável a vida dele, né? É todo editável. Inclusive, é a história do Ayrton Senna, né? Hoje, não tô falando assim que o Ayrton Senna é um anti-herói ou que ele é um miserável, assim. O que eu tô dizendo Pablo Marçal, inclusive, é muito melhor que ele. Na idade dele, ele já pilotava helicóptero, tinha mais dinheiro que ele, né? Não tem essa história? Ayrton Senna foi candidato a prefeito de São Paulo? Não foi candidato a prefeito de São Paulo. Não foi, exatamente. Nem a presidente. Nem a presidente da República, exatamente. Então, assim, o que eu tô dizendo é que como a gente não conhece profundamente a biografia do cidadão, e essa biografia ela pode ser modificada, a gente nunca sabe de fato a verdade. Quando saiu a série do Senna, recente agora, e eu já tinha lido muito sobre a vida do Senna. A Thaís me perguntou, minha esposa perguntou algumas coisas. Amor, isso aqui era assim, era assado? Eu falei, amor, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Não dá pra saber. Tem gente que fala que ele era mulherengo, traiu as namoradas tudo. Tem gente que fala que não, que ele gostava da menina lá mesmo. Me chama a menina lá mesmo que ele gostava? Adriane Galisteu. Era essa que você falou da fofoca? Adriane Galisteu. Então, se você tá me ouvindo, disseram que você o amava de verdade, ele te amava. Foi a mulher da vida dele. Mas tinha um monte de gente que falava que ela era a mulher da vida dele, mas que ele traiu ela com outras 3. Então, assim... E tinha gente que falava que ela era de fachada porque ele tinha outro relacionamento e ela tava ali... Eu já vi gente falando que ele era homossexual, que ele gostava de outras coisas. Então, assim, difícil a gente dizer. No fim das contas, o herói vivo, ele é um herói problemático. É muito mais fácil matar nossos heróis. O herói vivo é problemático. Não, você percebe o Tom Brady, ele não era herói? Ele era herói, não era? Aí não foi ele que botou o chifre na mulher mais bonita do mundo? Foi ele. Tá vendo como é que eu sei das fofocas? Vocês param... Depois ele ficou... Ele tá tentando voltar e agora ela já tá com outro. Mas ela não tá grávida de outro? Mas ele fica em cima. E ele tá em cima dela. Mas talvez ele tenha sido herói quando ele chifrou pra homem que é transarino e que gosta da bagunça. É isso aí, tem que botar chifre mesmo. Peraí, o que é um transarino?
Peraí. A gente tem uma terminologia nova que eu nunca vi, né? E olha que eu tô nesse ramo já tem um tempo. Não no ramo de traição, mas no ramo de cuidar de casamento. É transar. Mas você reconhece um transarino quando você vai na balada, ele gosta tanto do movimento sensual que ele dança meio que transando com ele mesmo. É o transarino. É o dançarino transão. Acho que eu pagaria um dinheiro muito caro pra ver o Paulo dançando, transando com ele mesmo. Eu não sei se eu fico feliz ou assustado. Eu não sei se eu fico feliz ou assustado. Oh, Jorge, eu não sei se eu fico feliz ou assustado. Com isso daí que você falou. João Mena. Muito bom, velho. Igualzinho o João Mena, né? João Mena, a gente te ama, meu cara. Um beijo. O transarino deve estar imbuído do diabo. É o demônio. O que era o assunto do transarino mesmo? Ah, então, ele talvez foi um herói pro transarino. Exatamente. Cara, eu gostei muito do termo transarino. É gostoso de falar, É né? bom, transarino. Então, assim, talvez ele tenha sido herói pro transarino. E aí é que tá. Vou voltar no assunto polêmico lá. Lula e Bolsonaro. Eles são heróis pra gente, pra uma galera. Heróis mesmo. Por que eles são heróis pra uma galera? Porque é uma galera que tá, assim, a vida da pessoa gira em torno daquilo que eles falam. Sabe? Sabe aquele cara assim que ele tá trabalhando e olhando o portal de notícias pra saber a acusação do Bolsonaro, da Procuradoria-Geral, não sei o quê, foi acusado do golpe e tal, e aí ele sai de casa, comenta com a esposa sobre política, ele comenta com os colegas de trabalho sobre política, ele passa o dia inteiro no Kawaii assistindo vídeo de política. Pra esse cara, o Lula ou o Bolsonaro vai ser um herói. Sim. Porque a vida dele gira em torno. Então, assim, o que eu percebo é que a gente tem hoje uma quantidade muito grande de heróis, principalmente no mundo digital, assim, no mundo dos influencers, porque as pessoas elas estão limitando as próprias vidas a um nicho ou outro. Mas eu tenho uma suspeita de que a gente sempre acredita que duas coisas, né? Que uma primeira falácia é que o mundo evolui para melhor, né, por uma parte do público, que é mais progressista, e para um público mais conservador, que eu acho outra falácia, o mundo está ficando pior. Rapidinho, deixa eu fazer um comentário, antes dele continuar. Você é um cara muito versátil, né, que consegue usar transarino e falácia quase que na mesma frase. Faz sentido. Né, exato, é um pouco droga, um pouco salada. Um negócio isso aí meio... chama high-low da intelectualidade. Eu misturo coxinha com alta gastronomia. Muito bom. Então, acho que de um lado, o progressista ele tem uma crença absoluta que o mundo ele caminha inexoravelmente para ele ser melhor. Sim. E o conservador que existe uma entropia acontecendo e a gente vai tender ao caos e cada vez pior. Sim. Que o que era melhor. Eu tenho uma visão, talvez... Quer atender? Não. Eu tenho uma visão, talvez... um realista doído, do meu ponto de vista, que eu acho que sempre foi ruim. É uma boa Acho visão. que o ser humano, ele tem coisas que ele não consegue resolver em si, estruturalmente, e nunca resolverá. Por que eu tô falando isso? Eu acho que as pessoas, elas nunca tiveram capacidade de liderar. E não tô falando isso de uma maneira ruim, assim, você é ruim porque você não tem capacidade de liderar. É da própria estrutura, eu querer que alguém me aponte o caminho e me fale como viver, porque é mais fácil. Perfeito, tô entendendo. E daí você vai para mamífero, sai do ser humano e vai para mamífero, você tem ali a briga por quem que é o alfa. Mas é um que é o alfa, o resto não é. Por quê? Porque dói liderar. Por que dói liderar? E daí eu tô associando liderança com herói, né? Apesar de não ser exatamente a mesma coisa, vocês que escrevam um doutorado sobre a diferença entre os dois. Não vamos entrar nessa sansara. Né? Exatamente. Mas o que acontece? O líder ele tem algo a perder. Perfeito. Ele que mostra o caminho, então ele tem que ter um conjunto de crenças que ele tem que espalhar para as pessoas. Sim. Existe um problema estrutural que se cada pessoa quisesse mostrar um próprio caminho, você não ia ter humanidade, você ia ter várias ilhas isoladas de seres humanos sozinhos. E nós, biologicamente, somos seres altamente sociáveis. A mulher, ela fica vulnerável quando ela tá grávida, você tem que proteger, o bebê, ele demora a desenvolver. Você precisa, né? A biologia do ser humano pressupõe uma microsociedade
para proteger a própria reprodução da vida, né? Para ela acontecer. Então, eu acho que estruturalmente o ser humano, eu não acho que ele está procurando cada vez mais heróis. Eu acho que ele sempre procurou um herói, um líder, pela própria incapacidade ou pela coragem de todo mundo tomar a frente numa situação. Sim. Então, eu preciso de lideranças e heróis. Eu acho que o que tem de diferente é quem que então que é o herói certo? Eu tenho muita opção. Antes eu tinha pouca. Agora eu tenho muitos heróis. Pouca mídia, né? Poucos canais de mídia. Então eu tinha esses heróis fabricados numa escala pequena. Sim. Tinha 10 opções era o que tinha ali e acabou. E eu não tinha tanto ascensão social, mobilidade social possível. Porque você era de uma família rica, você tendia a continuar rico. Você era de uma família pobre, você tendia a ficar pobre. Hoje em dia não é que seja super fácil, mas tem uma mobilidade maior. E quando eu falo que você tem uma mobilidade de ascensão social maior, você também tem uma mobilidade de aparecer como um líder de uma maneira mais fácil do que antes. Eu tô entendendo. A própria mídia até porque você não tá falando só da questão social no sentido de dinheiro, por exemplo, você não tem e agora você tem. Você pode estar falando de uma questão física. Você é gordo e agora você não é mais. Agora você foi pro mundo maromba e agora os seus heróis mudam, entendeu? Exatamente. Ah, você é woke e de repente você virou de direita. Você fez um movimento que a Juju Todinho fez. Eu me afirmei conservadora. Pronto, mudou completamente. Uma cirurgia plástica ideológica. É fenomenal. É isso. É uma harmonização facial ideológica. O negócio é nível hard, assim, entendeu? Não sei, tá na moda agora ser neoprogressista. Dá pra mudar? O que eu preciso? Qual que é a cartilha que eu preciso? O que eu vou precisar pra conseguir transitar de nicho? E vou te falar, tem gente que faz essa transição de nicho, inclusive, sem de fato querer, assim. Ele só quer ganhar com aquilo, sabe? Sim. Tem gente que faz a transição só pra poder ganhar com aquilo. Tem gente que, assim, eu já vi nutricionistas, eu tenho, assim, um caso em concreto que eu tô falando, provavelmente vocês não vão conhecer, não fiquem procurando de quem que ele tá falando. Não, vocês não vão conhecer. Mas é um cara que era próximo de mim. Sobre ele? Sacanagem. Assim, que era um cara muito sério, assim, nutrição baseada em evidência, estudo científico, que não sei o quê. E assim, o negócio não viralizava. Ele não virava, ele não tinha cliente, ele não conseguia ganhar dinheiro. E ele simplesmente fez a transição de sair desse nutricionista, tudo é estudo científico, pro nutricionista que fala, porque a Coca Zero não faz mal, que não sei o quê, porque a dieta carnívora é revolucionária. Não tô falando que é certo, vocês estudem aí, eu não tô defendendo nenhum. Ele vai pegar tudo que tá em alta ele vai pegar todas as trends e vai sair vomitando uma atrás da outra. E aí, o que acontece? Uma cupcakeria, se ele fosse um comércio. Isso. Ele literalmente viralizou com isso. E assim, só que não é ele. Entendeu? Eu sei que, porque eu o conheço pessoalmente, eu sei que não é ele. Eu sei que ele não acredita. Mas aos poucos, ele vira isso. É isso. Esse era o ponto onde eu queria chegar. Se eu olho muito pro abismo, ele vai olhar de volta pra mim. Eu vou voltar lá no Batman do Nolan. No primeiro filme, ele fala um negócio muito bom quando ele tá... Você viu que eu gosto do filme, né? Ele tá voltando com... Nossa, você decorou, cara. Eu decorei. É tipo hétero vendo Interstellar, cara. É porque eu sou tipo autista, que chama. É mais a coisa do autista, né? Então, eu não tô zoando com os autistas, eu sou mesmo, tá? Tem lugar de fala, tá? Não é sacanagem. É ofendido com tudo. Não, é que teve uma vez que uma moça falou, você tá denegrindo a imagem. Eu falei, não tô denegrindo, eu sou mesmo. Assim, e eu posso falar... Eu tenho laudo, tá? E eu posso falar porque eu não sou autista, mas eu me reconheço como autista. Vai dar merda. Eu me identifico. Vai dar merda. Cadê nosso advogado? Ele é um transautista. Ele é transneurotípico, atípico, sei lá. Neurodivergente. É isso. TDAH tava muito na moda. Tava muito na moda, eu resolvi escolher outra vibe, porque essa tava demais. Aí escolhi outra que tava mais em ascensão agora. Enfim, mais opções. Bom, e no filme do Batman, no primeiro filme, ele tá voltando com o Alfred e ele fala um negócio que eu achei fenomenal. Ele fala assim que enquanto homem, ele era factível de erros. Mas enquanto símbolo, não. Então ele coloca a máscara para ser o símbolo. É o que eu percebo que as pessoas fazem hoje. As pessoas, elas vão pra rede social ou o artista, eles colocam uma máscara. Aquilo lá não existe de verdade. Ele de fato cria um personagem, porque enquanto personagem ele consegue ser herói, nem que seja para um pequeno grupo de pessoas. Seja o cara que é gordinho e defende que você tem que ser como você, se amar como você é. Seja o cara que é maromba e fala que não, o gordo é um absurdo, é doença, você tem que lutar pra você melhorar. Seja o cara que tá lá, fala, não, você tem que aceitar a sua classe social, porque o pobre tem seu lugar de fala. Tem o cara que fala, não, você tem que ascender socialmente, tem que ganhar dinheiro. Todos eles, no fim das contas, estão cada um ao seu jeito, não colocando uma máscara, se tornando um símbolo e virando herói. É porque o herói vivo, pra ter seguidor massivo, ele tem que morrer e virar um símbolo. Exato. Porque ele não pode ser poroso. É isso. Esse é o conceito final. Ele é um plástico, não tem Você tem que matar a pessoa pra que o símbolo possa tomar o lugar. Porque aí sim, aí você solidifica. Aí você concretiza aquele... E o símbolo não é questionado, ele aponta pra uma verdade, o símbolo, né?
Ele não tem... Ele não tem perguntas, né? Não tem questionamento quanto a um símbolo. Você gosta ou você não gosta. Perfeito. E daí você começa a criar facções em volta daquele símbolo. Esse que é o problema, né? Que, assim, enquanto não tem outra facção rival, né? Com tanta violência, tudo bem, né? É meio inofensivo, mas pode causar coisas perturbadoras, né? Na ordem social. Por isso a frase nunca conheça seus heróis. Porque conhecer o seu herói é você perceber que a pessoa real por detrás do herói não tá morta. E ela provavelmente, se ela viesse a público, ela mataria o herói. Provavelmente ela mataria o herói. E isso, assim, a gente vive disso hoje. O problema são as pessoas que estão assistindo esses heróis e crendo fielmente que dá pra modulá-los, imitá-los, segui-los, idolatrá-los, levantar a bandeira e mais. Bater boca por conta deles. Defendê-los como se fosse uma seita, sabe? Como se não tivesse outra questão que não essa. Eu tenho que defender isso acima de qualquer coisa. Caramba, isso é muito bizarro, assim. As pessoas estão enlouquecendo. É uma idolatria, né? É idolatria, exato. É idolatria. Vira seita. As pessoas matam por conta de time de futebol. Você viu aquele caso bizarro lá no Nordeste, lá do cara que foi empalado? Tu viu? Isso aconteceu, né? Aconteceu, mano. Aconteceu. Por conta de quê? Por conta de briga de gangue? Por conta de futebol? Caramba, faz sentido isso? Essa conta fecha? Não, essa conta não fecha. Não é possível que essa conta feche. Mas é isso, o símbolo guia. E o símbolo aponta. E o símbolo, ele não precisa... Isso aqui é doido, né? O símbolo, ele não precisa... como é que fala? Se retratar depois. O símbolo, ele não tem que prestar contas a ninguém. Ele é um símbolo. Ele não tem que prestar contas. A quem que essa galera do Instagram, esse nutricionista que eu dei o exemplo aqui, a quem que ele tá prestando contas? No fundo. Só a própria consciência. Só a própria consciência. Ele não presta contas a ninguém. Sabe? Ele virou um herói dessas pessoas. Ele virou um herói do nutricionista zero baseado em evidência. E daí depois existe uma tendência também de muita gente que vira esse símbolo adoecer, porque quando você vira um personagem, você fica preso ali, é isso, você fica preso, você deixa de ser humano. Você vira um personagem ficcional, né? Por mais que as pessoas achem que não, porque tá na internet, então é real, né? Gosto tanto dessa pessoa, ela é tão galera... Ela é tão... Eu adoro essa frase. Ela é tão gente boa, tal. Só que daí, né, na vida, você não percebe a sua evolução, né? De, às vezes, mudança de visão de mundo ou de propósito de um ano para o outro, porque você vai mudando um pouquinho por ano. Só que depois de 10 anos, você virou uma outra versão de você mesmo, né? E a pessoa que vira um símbolo, o símbolo ele não muda tanto, né? Ele tende a ficar estático, porque ele defende uma verdade que deveria ser imutável. Só que o problema é quando essa verdade, ela não... E daí é uma outra questão, né? Mas ela não aponta para uma verdade mais universal, e sim um recorte, um nicho, alguma coisa, começa a ser problemático. Que você adoece quem não pode mostrar quem é de verdade, quem virou esse símbolo, né? Quem virou esse herói, que virou um personagem em rede social, e você acaba infantilizando todo aquele secto de pessoas também, né? Sim, todo mundo adoece junto. Tem um poema do Fernando Pessoa, chama Tabacaria. Eu gosto demais desse poema. Ele fala assim... Come, menina, come chocolate? Isso, é esse daí, né? É exatamente. Come, menina, come chocolate. Ele fala, num trecho desse poema, ele fala assim... num dado momento, coloquei uma máscara, a cara e vesti um dominó que não me servia, um paletó, né? Quando tentei retirar a máscara, estava atada à cara. Quando finalmente a tirei, já estava velho. Ou seja, é bizarro, né? Impressionante. Porque a maior parte das pessoas vai fazer isso. Essas pessoas que vivem esse falso heroísmo, eles vão colocar uma máscara à cara e vão tentar viver essa vida. E de repente, quando eles vão tentar tirar essa máscara, ela não sai mais. E durante um bom tempo, ela vai ficar presa, atada às próprias coisas que ela pregou. Porque ela queria ascender socialmente, porque ela queria ganhar dinheiro, porque ela, sei lá o motivo. Mas ela aceitou essa movimentação de se tornar esse herói temporariamente, esse símbolo. Quando ela finalmente arrancar essa máscara, ela já vai estar velha. E não vai saber o que fazer com aquilo mais. Porque ela não condiz com a máscara que ela usou aquele tempo todo, né? Então, assim, esse é um problema que a gente tá vivendo nos dias de hoje. Essa galera vai dar um BO danado daqui a alguns 10, 15, 20, 30 anos. Vão estar lotando os consultórios psiquiátricos. Já estão. Então fica a dica aí, né? Nos médicos cada vez mais pobres, um bom nicho é psiquiatria, psicologia, terapia cognitivo-comportamental. Então você pode seguir o Wesley, né? Pra você tiver dodóizinho, ver se ele arruma. Ou o nosso grande amigo, Dr. Jorge. A galera vai precisar.
que segue o pitch, arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Cola em nós que é sucesso. E é engraçado essa... Porque a gente tá falando de uma coisa mais geral, né? Mais geral não, eu diria mais grave. Sim. Só que ao mesmo tempo você tem em coisas mais do dia a dia menores, por exemplo, o Neymar. O Neymar, ele é um herói. Sim. E daí... O menino Ele Ney, é um herói para muitas pessoas. Ele é um e é herói. isso que eu ia trazer. Ao mesmo tempo, o herói, ele sempre pressupõe ser um vilão para uma outra parte da galera. Não existe um consenso de herói. Existe. não existe. Uma galera que todo mundo olha e fala assim, é essa pessoa. Me parece que é sempre dúbio. Agora, o menino Neymar é um herói para você? E voltou agora pro Santos, né? E voltou, tava... final de carreira, aquela... Igual o Ronaldo. O Descidinha. Ronaldo tava gordo, aí foi pro Corinthians. Termina, é isso. A gente exporta eles no auge e reimporta gordo e manco. É isso que a gente faz. Como é que chama que é produto da prateleira, que é defeituoso e é mais barato? Tava em exposição. Esse carro aqui, ó, ele tá mais barato que ele tava no mostruário. test drive, é mostruário. Pegaram... Aê, Neymar. Até eu, que não gosto de futebol, falei, caralho, Neymar, Brasil, pá. Vou até assistir um jogo do Santos. Ele só trupica. Ele não aguenta ficar de pé mais, velho. Tá crítico. Muito transarino também. Ele fez zoou no mundo inteiro. Ele é bem gastou muito movimento, fez muito movimento. Deu errado. Mas é uma pessoa que quem gosta de futebol ou tem orgulho de esportista brasileiro, ele é um certo tipo de herói. Então tem esse heróizinho também, né? Do dia a dia. Você acha que isso daí também a gente tem que olhar com gravidade ou isso é um mais leve? É legal ter esses ídolos, e daí são ídolos menores. Como que você enxerga isso daí? Eu acho que isso, na verdade, é uma pausa estética na vida humana. Acho que as pessoas vão ter esse negócio. Vão ter, assim, Uma pausa estética? no sentido, assim, é uma... Sabe, assim, quando você tá no seu dia, sabe? Quando você para o dia e vai no banheiro e mexe 20 minutos no celular enquanto você tá fazendo o número 2 e dá aquela relaxada do dia. Eu entendo assim. Tá bom. É o herói da cagada. Entendi. É o herói da cagada. O que não deixa de ser uma coisa boa, se eles estão cumprindo o papel deles. Eu dou outro exemplo da Fernanda Montenegro. E Fernanda Não. Torres, sim. Quem que ganhou São o as Oscar? duas. Não foi o Oscar que ganhou. Elas ganharam quem? Elas... Gente, eu sou péssimo de fofoca. A Fernanda desculpa. Torres é filha da Fernanda Montenegro e ela está indicada ao Oscar. Ela é Fernanda Júnior. Fernandinha. Ela é Fernanda Sandy, que não é Fernandinha Júnior. e Fernandona. Fernanda Sandy. Nossa, a Fernanda Sandy foi ruim demais. Mas eu entendi. Desculpa, foi Se bom. tiver uma filha, em vez de falar, chama Paulo Júnior, se é Dani que nasce, é Dani Sandy. Dani Sandy, lógico. Não faz Ela todo ganhou sentido. o Globo de Ouro. Globo de Ouro. Tá, não foi todo o mundo Oscar. ruim na fofoca aqui. Pronto. Então, assim, ela ganhou o Globo de Ouro. Me perdoem, eu não assisti o filme, não tive tempo de assistir. Mas, assim, não assisti nem esse, nem nenhum outro filme. Vocês veem que eu só assisto Batman, né? Meu Asperger gritando, eu só assisto Batman. Sabe a população de Gotham? O total da tamanho da população de Gotham? Não. Qual que é a população? Então, não era fictício? Eu fiquei interessado. Gosto muito de Gotham, eu lembrei dessa curiosidade. Gotham, no filme, ele tem 8 milhões de pessoas. Ou seja, era menos que São Paulo. O Batman fez tudo aquilo pra salvar 8 milhões de pessoas. Gotham City era do tamanho de Goiânia e Aparecida? Exato. Ele se entrega. O Batman se entrega, É velho. por isso que ele era um herói de poucas pessoas também. Então, Caraca! Então não era tanto assim. Mas Gotham no gibi era pra ser a maior cidade do mundo. Só que na verdade é Tipo Nova fictício, assim, York. porque a São Paulo ganhou muito, né? Mas tudo é fictício. É que nem quando eu gosto de um argumento quando a galera fala assim, ó. Ai, que absurdo, agora a Pequena Sereia é asiática. A Pequena Sereia não existe. Eu já. Você tá realmente incomodado? Vamos conversar um negócio aqui. Tem um detalhe, ela de fato não existe. Não né? existe. Essa quebra argumentativa fez qualquer coisa. Pô. Vamos conversar aqui. Esse é outro episódio Faz todo sentido. A gente tem que fazer um episódio sobre isso. sobre personagens da A Pequena ficção. Sereia, então, ela não existe. Não importa o que você Não pensa importa, dela. é. O que a gente tava falando antes disso? Antes do do Batman. Eu falei que eu não assisti a Fernanda Montenegro.
Torres. Caralho, essa foi uma pausa estética que a gente fez agora. Eu não assisti a Fernanda Torres, então, assim, me perdoem. Eu ainda vou assistir o filme ainda, foi muito bem recomendado. Quero assistir, ok? Né? Tô torcendo pra ela ganhar o Oscar. Acertei agora, não acertei? Tô torcendo pra ela ganhar o Oscar. Mas, assim, teve uma galera que pautou as últimas semanas da vida deles em cima disso. Ah, e as discussões, me desculpem, mas... Ah, isso não representa a totalidade da ditadura, mas nada representa a totalidade de nada. De nada, é impossível. É isso, as pessoas elas querem resposta pra tudo em qualquer obra. Perfeito. Em qualquer pausa estética. É. É um bom conceito. A pessoa ela tem uma pausa estética, ela tem um negócio que era pra ser... Cara, pra mais ter uma uns 20 coisa no minutos de repertório cagada no dela. dia. Exatamente. Nossa, minha vida vai girar em torno disso. Porra, filme massa. O diretor foda, dá orgulho. Toda a história construída. Mas, gente, é só um filme. E daí de um lado do outro. Esquerdista enchendo o saco porque não colocou a população mais pobre no meio do filme. Daí a gente direita enchendo o saco porque o filme fala da ditadura e a pessoa ela acha que não é ditadura, era uma revolução. Tem esse papo aí. Perfeito, também. perfeito. Velho, é um filme sobre um recorte que aconteceu. Assista e viva mais tranquilo. Pausa. Existiu. Pronto. Existiu. Pelo amor de Deus, Exatamente. falar que a ditadura não existiu. É loucura. Mas eu entendo isso, é isso que você tá falando. Essa pausa estética, ela toma como se fosse a totalidade da vida da pessoa. Isso. Pausa estética tem que ter o tamanho de pausa estética. Você quer ver um negócio que me irrita muito? Vou ser honesto, assim, falar uma coisa polêmica assim, mas me irrita muito. Copa do Mundo. Fico puto com esse negócio. A galera, literalmente, elas dobram a vida delas em... Foi mal, né? Sacanagem. Nada a ver com Copa do Mundo. É porque a gente é autista, não é isso? Pô, a Dani aqui me entende. Eu fico puto com isso. Falei, caraca, a gente tá fazendo exatamente o que a gente tá aconselhando a não fazer. A gente tá dando um tamanho maior pra pausa estética do que ela deveria ter, entendeu? 1 hora por semana. É isso. A pausa estética, ela deve ocupar um local muito ajustado na vida da pessoa. E aí a gente volta pro tema que a gente tava falando. O herói também tem que ter um lugar pequeno na vida da pessoa. Ela não pode ocupar um leque de coisas. Por quê? Porque ele é um símbolo. E se ele é um símbolo, ele é uma máscara que alguém tá vestindo. Se você for pautar toda a sua vida no herói, você vai se fuder. Literalmente. Por quê? Porque aquela pessoa, você não conhece a totalidade dela. Você não sabe como é que ela vai no banheiro. Você não sabe se ela peida fedido. Você não sabe se ela ronca enquanto dorme. Você não sabe a vida real dela. Como é que ela trata o marido, a esposa. As intenções por trás das ações. Você não sabe né? nada. Entendeu? Então, assim, o herói, assim como a pausa estética, tem que ter o tamanho da cagada que separa o seu trabalho no meio do dia e fica 20 minutos preso no banheiro pra você dar uma relaxada. Tem que ter esse tamanho. Porque aí a gente consegue ajustar as coisas. Ah, eu admiro o cara do meio fitness lá. Beleza. Você só não pode querer ser ele o tempo todo. Você pode achar que ele é legal, dar uma modulada em algumas coisas, seguir um conselho ou outro e voltar pra sua vida cotidiana. Porque a gente, no final, tem que focar na gente como protagonista da nossa trajetória, né? Do nosso dia a dia. O nosso foco deveria ser, na verdade, o que vai me fazer ser uma pessoa melhor. Um homem melhor, uma mulher melhor, ter uma família melhor, me desenvolver. Porque, porque eu acho que, assim, também tem uma coisa. Para quem tem religião, por exemplo... princípios e virtudes e um caminho específico, não é que é mais fácil, mas eu tenho um guia, certo? Do que seria o viver. Perfeito. Né? Então eu consigo colocar as coisas em caixas diferentes. Então eu não coloco idolatria em outros lugares. Na verdade, eu não coloco idolatria em lugar nenhum. Eu tenho um princípio de vida que eu vou seguir, porque tem uma verdade estabelecida. É isso. Ao longo da história, você sempre teve um caminho, seja através de mito ou religião, seja qual Deus for, que orientou as pessoas para algum lugar. Você acredita, então, também que tem essa confusão maior porque existe uma narrativa de que tudo pode. Qual que é a sua verdade? Sim. A verdade é relativa. Então, também causa mais confusão, né? Claro. Para as pessoas. O fato de existir uma verdade relativa é exatamente o causador de nós termos múltiplos heróis. Nós temos o herói e o anti-herói, que para uma pessoa é herói, para outra é anti-herói, e para uma terceira pessoa vai ser o contrário dos dois. Entendeu? Assim, então, assim, o herói, quando a gente olha para cada uma dessas verdades relativas, o prisma, ou seja, o lugar, o vértice de onde é que você tá olhando, sabe aquela imagem do 6 desenhado no chão e tem um cara de um lado falando é 6 e o outro tá falando é 9? Vai ser isso. Se não há uma verdade absoluta de aquilo é um 6 ou é um 9. Se ninguém chegar e botar um risquinho embaixo e falar não, é um 9,
Vai ficar essa confusão sempre. Então nós vamos ter o que pra uns vai ser herói, pra outros vai ser um anti-herói e vai ser isso, concretamente. Então alguém tem que falar se é 6 ou 9. Alguém vai ter Ou que falar. seja, precisa alguém orientando a visão. Precisa. Opa, fui... Ele foi abduzido. Ele foi sugado pelo... Toda vez que um herói resolve tentar tirar a máscara e mostrar que tem humanidade por trás, ele é cancelado. Ou crucificado. Ou crucificado. é o Homem de Ferro, né? Quando ele sobe lá na frente e fala, eu sou o Homem de Ferro, é onde começa o caos da vida dele. O caos da vida dele é exatamente porque as pessoas confundem o herói com o cara que tá por detrás da máscara. Porque o herói, o símbolo, ele é ilibado. O cara verdadeiro, não. O que isso quer dizer no mundo real? Quer dizer que as pessoas, quando elas começam a se revelar a própria humanidade, elas vão ser canceladas no absurdo, que é o que a gente tava falando aqui, a história da Malu Perini. Sou bom de fofoca. A Malu, do nada, vira e fala assim, eu não uso filtro solar. Qual que é o problema disso? Nenhum, o problema é dela. É ela que não usa? Ela que não usa. Algumas pessoas vão falar que ela vai ter câncer por causa disso, outras pessoas vão falar pra ela que ela tá certa mesmo, que não pode usar filtro solar porque precisa fabricar vitamina D. Eu Só conheço... que daí tem um plot twist, né? Ela falou que também não toma sol. Então pronto, então você resolveu. A questão toda é, a pessoa que admirava a Malu Perini e ao mesmo tempo admirava outra pessoa, assim, na cabeça dela, filtro solar é uma verdade irrevogável da vida, essa pessoa vai olhar pra ela como um herói desmascarado. Ela fala, caramba, meu herói é uma mentira. E aí ela começa a jogar pedra nela. Porque achou uma fissura. Exatamente, porque ela achou uma fissura moral no herói que foi construído. Mas é muito interessante isso daí que você faz, essa diferença entre símbolo, né? O herói é um símbolo e o herói desmascarado é só um ser humano, né? E esse que... O símbolo do check em todas as caixinhas, quando eu vejo que tem uma caixinha que não me serve, eu já humanizo. É quase uma divisão platônica, né? Então, o símbolo é porque no mundo das ideias tudo é incorruptível. Sim. Então, tudo é ideal. Quando eu encarno, eu materializo, eu corrompo. Sim. Só que o ser humano, a nossa verdade é ser corrompido. Na verdade, a gente faz um esforço intelectual para dar um caráter de heroísmo para alguém que não existe, na verdade. É só isso, no fim das contas. E nesse sentido, eu acho que a religião, ela entra... Eu vou puxar a sardinha para esse lado, que eu sempre faço isso, assim, porque eu entendo desta maneira. A religião, a verdadeira compreensão do cristianismo, é exatamente destronar as pessoas da alcova de herói e falar, todo mundo é igual, todo mundo é falho, todo mundo é humano, todo mundo é desgraçado mesmo, todo mundo não sabe o que tá fazendo. Mas se você conseguir dobrar a sua vontade à vontade da verdade encarnada, você vai ser bom. Não porque você é essencialmente, mas porque você se dobrou à verdade que te fala, isso aqui é certo, isso aqui é errado. O que nada tem a ver com você querer obrigar o outro a isto. Uhum. Ou seja, a verdade cristã, ela é uma verdade pra si, não pro outro. Então, o cara que usa o cristianismo pra querer criticar o outro, ele não entendeu o princípio cristão da coisa. Ele não entendeu nada do cristianismo. Porque o cristianismo é um negócio que precisa ser utilizado para te mudar. Ele precisa modificar você, a sua vida. Primeiro que você tá usando a Sagrada Escritura, a Bíblia, ou seja lá o que for, pra mudar o outro, pra querer obrigar o outro a mudar, você não entendeu o princípio. Não entendeu. Não entendeu mesmo. O princípio é, faça em mim o exemplo do outro. E eu não faço porque eu sou foda. Porque eu me dobrei à vontade daquele que é capaz de fazer. No fim das contas, o verdadeiro herói... É você mesmo. É você mesmo. Na verdade, esse que é o grande jogo. Porque quando a gente tira essa projeção de que um símbolo, que uma pessoa vai realizar todas as coisas que, na verdade, eu deveria realizar, eu tiro a responsabilidade de mim. Então, na verdade, quando eu pego a verdade, seja uma verdade cristã, se você é cristão, ou o conjunto de virtudes que você acredita, o mais certo é você testar elas em você. E não esperar que o outro te represente. Porque, na verdade, no final, é você terceirizar a responsabilidade de alguma coisa para uma figura externa, né? O que não faz sentido nenhum. Exatamente A isso. transformação tá na ação, né? Do dia a dia. Nossa. Até porque... É aquilo que eu falei no começo. O herói, ele tem um conjunto de propósitos, tem um propósito, um objetivo, um conjunto de crenças e virtudes que vão orientar a ação dele. E virtude só é realizável na ação. Virtude não é um conceito. Sim. Então não tem uma maneira mais elegante de você pegar esse conjunto de virtudes que você admira no outro e testar em você mesmo. Perfeito, perfeito. É exatamente isso.
É por isso que vou voltar pro universo dos heróis. Hoje eu tô muito heróico. Dos Pô, heróis. tem até um filme que eu queria te falar. desenhos. O Batman, do Nolan. Sim, Você devia ver, cara. Esse daí eu conheço todas as falas. I'm Batman. Where is she? Sacanagem. Não, o que eu ia falar assim. Apesar de eu gostar mais do Super-Homem do que do Batman, eu percebo que o Batman é um herói muito melhor do que o Super-Homem. Ah, ele é muito mais humano. Entendeu? Porque por que o Batman é muito mais herói? Porque o Super-Homem, ele nasce com todas aquelas capacidades perfeitas. Sabe? Ele nasce com aqueles dons. O Batman não. Ele é o ser humano normal, caído, que precisa se levantar e se tornar um símbolo. Então, ele é a construção pessoal do herói. Uhum. E quando ele se torna um herói, ele não se torna um herói pro outro. Isso aqui é o mais interessante. O Batman, ele se torna um herói pra si mesmo. Ele entende que ele precisa fazer a parte dele. É uma cruzada pessoal também. É uma cruzada né? totalmente pessoal. É por isso que eu percebo esse símbolo do herói muito mais no Batman do que no Super-Homem. Sim. Sabe? Ele não veio pronto. Por isso que é muito mais humano, é muito mais o que a gente vive. Eu acho que o desafio das pessoas hoje pra buscar um herói e aí eu tô falando aqui do ponto de vista psiquiátrico mesmo. A gente precisa começar a olhar, primeiro, ter uma clareza das áreas da nossa vida. E eu chamo essa técnica, a gente chama de assembleia de vozes. O que é assembleia de vozes? Você delimita mais ou menos o que é a sua vida. O que eu sou hoje? Eu sou homem, heteronormativo, cisgênero, como é que chama? Enfim, a galera tá por fora. Cis. Eu sou cis. Eu sou homem, sou casado, sou pai, sou médico, sei lá, sou amigo, sou cristão, católico. Essas são as áreas principais da minha vida, digamos assim, são as principais narrativas da minha vida. Eu preciso escolher uma área, em cada uma dessas coisas, eu preciso escolher alguém que tenha uma sobriedade para cada uma dessas áreas, isoladamente. Então assim, um cara que eu admiro enquanto pai, eu vou escolher aquela modulação da pessoa. Eu não vou olhar aquela pessoa como um herói, como um todo. Eu entendo que essa pessoa é factível de erro. Eu só preciso da paternidade dele. Pega um patchwork de referências. É isso, exatamente. Um patchwork de referências. Como é que é sobre religião? Um cara que é um bom católico, vou pegar esse cara de exemplo. Como é que é um cara que é um bom marido? Vou pegar esse cara de exemplo. Como é que é um cara que é um bom médico? Vou pegar esse cara como Você exemplo. vira um Capitão Planeta, né, velho? Paternidade! Cristandade! Não sei o que. Daí Eu sou o capitão. Exato. Por que eu acho essa técnica interessante? Porque eu meio que dou uma tratativa pra esses heróis. Eu consigo perguntar pra cada um deles, pra cada área específica da minha vida. Interessante. Você entendeu? Isso. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, eu saio dos dois extremos. Qual que é os dois extremos? Ou eu importo com a opinião de todo mundo, e se importar com a opinião de todo mundo é a receita pra você se frustrar completamente, porque ninguém consegue agradar gregos e troianos. Você fica todo fragmentado pelo olhar Totalmente. de 1000 pessoas invisíveis, né? Exatamente. Então, assim, é impossível agradar a todos. E, ao mesmo tempo, é inviável essa visão do que eu não vou agradar ninguém, então. Eu não vou ter heróis. É eu por mim mesmo. Essa visão também, ela tá deturpada. Porque é querer Ou reinventar a roda. depositar tudo que eu quero em uma figura só. Ou fazer esse meio termo que as pessoas acreditam que eu vou escolher um herói e basear minha vida. Seja um político, seja um artista, seja um... etc. Um personagem fictício. O que eu faço? Eu destrincho a minha vida em pequenas áreas, escolho não um herói, mas eu escolho o detalhe daquela pessoa referência. Ou seja, esse cara é bom nisso, sabe? Eu quero tentar fazer no meu exercício físico igual esse cara faz. Eu quero tentar ser no esporte da forma como esse cara faz. Às vezes é só a disciplina dele. Eu não quero ter o corpo dele, eu gosto da disciplina. A disciplina desse cara é interessante. Mas é a vida pessoal dele. Foda-se a vida pessoal, não tô preocupado com isso. Então eu não vou escolher o herói. Você acaba tendo uma vida mais maleável. Aí você coloca o herói no tamanho que ele tem que ter. O tamanhozinho lá da parada da pausa estética da vida. Às vezes aí é um funciona. herói do seu treino de nádegas e glúteos. É isso, e lá é só vai. isso. É só isso. Eu tenho uma heroína pro treino de glúteo, pra ficar com o bumbum redondinho. Eu gosto do bumbum da fulana. Vou Eu treinar não vou assim. ficar com o bumbum tantã. É tipo uma estratégia de investimento de diversificação de carteira, diversificação de Pronto, heróis. Muito é bom. isso. Gostei bastante. É exatamente isso. Muito bom. É pegar pequenos traços de cada herói e juntar numa grande quimera que vai fazer mais sentido pra biografia que você já tem. Pra vida que você já tem. Sem você ter que virar uma outra coisa. Entendeu? Então vamos finalizar falando qual que é o seu herói em uma área da vida específica.
Não vejo um herói total. Por exemplo, enquanto médico, eu tenho um cara que chama... Que inclusive a gente é dono de uma charutaria. Quem não sabe, eu digo for de Goiânia, dos arredores estão convidados. Chama Moscate, né? E um dos meus heróis é esse cara, que inclusive dá nome à charutaria. Foi um médico do início do século XX. Ele vivia em Nápoles. E ele tinha uma forma muito interessante, assim, de tratar os pacientes. Ele falava assim que todo paciente, a gente precisa lembrar que ele não é uma estatística, ele não é um número, ele não é um prontuário, ele é uma alma verdadeira, completa, inteira, um universo inteiro na nossa frente. E a gente tem que se enxergar ele dessa maneira. Mesmo que você tenha que gastar 5 minutos na frente desse paciente, porque você tem que entender uma série de fichas. Mas ele falava, olhe para esse ser humano como uma alma inteira. Isso me pegou muito, sabe? Ele é um santo da igreja católica, se chama São José Moscati. Esse é um cara que, pra mim, é referência de médico. Então, assim, quando eu penso, cara, como é que eu preciso ser um bom médico? É a parte técnica, assim, a parte técnica é interessante, eu tenho que estudar, etc. Tenho que me atualizar, tudo certo. Mas o que vai na minha concepção, e aí é muito pessoal, o que eu entendo hoje, que vai fazer com que eu seja um médico extraordinário nesse sentido, é quando eu estiver exercendo a medicina, eu olhar para o meu paciente na minha frente e olhar ele como se fosse uma figura única. Eu só tenho esse paciente. Nesse exato momento, só existe essa pessoa na minha frente. É fulano, é Beltrano. Eu acho que... Entendeu? Entendi. E aí, claro, para outras áreas da vida, eu vou pegando outros exemplos, outras pessoas, né? Enquanto estudante, tinha um cara que gostava muito de estudar, uma forma de estudo, por exemplo, São Tomás de Aquino. Tô dando exemplo de santos aqui porque são personagens que, igual a gente falou mais cedo, são heróis mortos. Heróis mortos são muito mais fáceis da gente pegar, não adianta. Então, assim, você pega um herói morto que teve uma, né, que foi estudado, digamos assim, a biografia dele foi profundamente destrinchada, então é mais fácil da gente conseguir modular. Gostava muito da forma como São Tomás de Aquino estudava, o jeito dele de estudar. Então, é uma das coisas que eu modulo. Fala, caramba, eu quero estudar igual esse cara estudava. Consigo sempre? Não, mas eu acho interessante tentar modular isso, entendeu? Então, assim, aí a gente vai escolhendo essas pequenas referências para cada área da nossa vida e vai respondendo a essas referências. Sabe? Toda vez que eu vou... Cara, será que eu tô sendo um médico decente? O que São José Moscati pensaria disso? Sabe? Ele estaria de acordo? Eu acho que ele ia... Porra, acho que sim, sabe? E aí eu posso colocar qualquer um aqui. Posso colocar meu pai na área de pai. Ficar, cara, meu pai foi um cara fenomenal como pai. Falhou como outras coisas, mas como pai foi um cara fenomenal. Bom, então eu quero ser um pai como meu pai foi pai. Entendeu? Mas ele falhou em outras coisas. Sim, mas ele não é o meu herói inteiro, completo. Até porque você vai ser você, né? Até porque você vai ser você. Exatamente. Então a gente vai destrinchando, acho que funciona. Você tem algum? Eu não tenho muitos ídolos nem em pequenas áreas da vida. Eu tenho gente que eu respeito muito. Por exemplo, Kubrick, é o cara que eu gosto muito em área de audiovisual pelo rigor estético, pela obsessão ali do enquadramento perfeito. E aí, pra ele chegar nisso, ele era um cara que ele andava com a câmera antes dele virar um cineasta do porte que ele virou. Ele fotografava uma revista e ele andava sempre com a câmera antes dele virar diretor, o tempo todo enquadrando, né? Essa prática de você enquadrar com uma câmera que você tem na mão com o seu olhar o tempo todo. Como que isso aí vira imagem. Então, é um cara que ele sempre tem na cabeça de, se eu tenho que transformar essa sala num lugar interessante e eu tenho 10 conjuntos de imagem que eu vou fazer, como que isso aqui vira um negócio interessante? Como que essa imagem da vida real vira uma imagem estética? Sim. Então, por exemplo, é um cara que me interessa muito nessa parte, mas igual você, talvez por isso que eu nunca chamei de herói. Eu nunca consegui dar check em todas as pessoas, porque... Não vai ser um herói inteiro. Não tem como, né? Não vai ser um herói inteiro. E isso. tem gente que eu admiro, mas eu não consigo ser. Por exemplo, o Dani com um nível de organização. É um negócio que eu admiro muito e é engraçado que é totalmente contra quem eu sou. E daí tem coisa que você olha falando assim, eu não consigo nem ser isso. Então eu não vou nem brigar nessa área da vida, eu vou ser melhor em outra. Guerra vencida. Guerra vencida. Então eu não sei se isso daí é um modo de vida, se a gente vai amadurecendo, ficando mais velho e pensando nessas coisas, mas eu olho pra trás e vejo que eu nunca fui obcecado 100% por ninguém. Perfeito. E eu costumo andar com pessoas Só e fazer amizade com... isso é fato. 20 anos obcecado nessa mulher. E eu vejo pessoas que eu convivo, eu fiquei muito amigo, tem meio que isso em comum. É muito difícil ser obcecado 100% por alguém. Sim. É interessante isso. Até porque as conversas ficam mais leves. Você não... você quer saber aquele pessoal que você conversa? E daí...
tem alguma coisa que você gosta de alguém e a pessoa é fantástica naquilo lá, só que tem alguma coisa que outra não gosta, ela mete o pau completamente. Sim. Essa pessoa é horrível. Não... Cara, tem gente chato. que parece que tem um sensor sempre que você vai falar, né? Então você acaba até se juntando com pessoas que vivem a vida de uma vida mais leve, apesar de ter crenças bem definidas sobre como vive, etc. Não deposita, que eu gostei muito que você falou, coisas que são só dignas de pausa estética, como uma visão... total da vida. Perfeito. Esse que é o grande lance. É isso aí. E eu queria deixar um pitch aqui, nesse final, que tá saindo o curso do Jorge, Estude como São Tomás de Aquino. Tá o link aqui. Eu compraria esse curso, hein, velho? Estude você me como São convenceu. Tomás de Eu Aquino. fiquei perguntando, como que ele estudava esse cara aí também? Como é que ele estudava? Cara, e ele tinha uma forma de estudo que era fenomenal, assim, o jeito dele estudar. É porque, assim, a forma como ele colocava as coisas... Não sei se você sabe, mas ele escreveu a obra Suma Teológica, é uma das obras mais... Assim, é considerada a maior obra de teologia que a humanidade já construiu, é a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. E pra você ter ideia, ele tem várias citações de livros... e da própria Sagrada Escritura lá dentro. Essas citações todas eram citações de cabeça. Ele tinha a Bíblia decorada na cabeça, literalmente. Então ele chegava e falava, não, tá em tal lugar, tal página, tal versículo, não sei o quê. Foi por isso que você tá estudando Batman há tanto tempo. Você sabe que... Deixa eu contar um segredo antes da gente terminar aqui. No meu chat GPT, eu tenho um caso de amor com o chat GPT. Né? A minha esposa, a gente já teve brigas muito sérias sobre isso, porque eu tenho um caso sério de amor com o chat GPT. E esses dias pra trás ela tava fiscalizando as minhas questões com o chat. E uma vez eu coloquei no chat assim, como se tornar o Batman? Juro, e eu fiquei um tempão dialogando com ele. Quais seriam as prerrogativas e as premissas necessárias para se tornar o Batman? Eu realmente não esperava por essa. Eu sou o Paulo, eu não sou tão viciado no Batman assim, sou especialista em marketing de conteúdo. E esse daqui é o Jorge. Eu sou louco. Sou o Dr. Jorge Rodrigues, sou médico especialista em saúde mental, relacionamentos e Batman. Nós somos os conversadores, e vocês têm mais interesse em vídeos assim, deixa o seu like aqui, o seu comentário e segue o nosso canal, porque senão vocês é muito tonto. Até mais. Tchau.